Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane, a professora de Ciências. Na aula de hoje vamos falar sobre o conteúdo de plantas e será para a segunda avaliação, a página da 45 até a 53. Nas nossas aulas presenciais, nós falamos sobre alguns reinos, vocês lembram? Os 5 reinos. Dentro dos 5 reinos, nós falamos sobre as plantas, o reino vegetal. No reino vegetal, nós falamos brevemente algumas características e vamos aprofundar um pouquinho na nossa aula de hoje. As plantas, elas são representantes do reino vegetal, ou seja, no reino vegetal, as plantas, elas são os representantes. Vamos falando aqui algumas características. As plantas, elas são autótrofos. O que quer dizer um ser autótrofo? Auto quer dizer eu, quer dizer autossuficiente. Trófos quer dizer alimentação. Ou seja, um ser que é autótrofo é um ser que produz o seu próprio alimento. Sendo assim, as plantas são produtores. Elas produzem o seu próprio alimento. Uma outra característica que no processo de fotossíntese, que é um processo que a planta realiza para produzir o seu alimento, ela produz glicose, que é açúcar, e também gás oxigênio. Não é intencional a planta produzir o gás oxigênio, mas no processo de fotossíntese, ela produz glicose e gás oxigênio que libera para o ambiente. Outra característica importante é que as plantas fazem parte da cadeia alimentar. Vou aqui dar um exemplo. Vamos pensar numa pirâmide. Nessa pirâmide, lá na base, nós temos os produtores. Quem são os seres produtores? As plantas, já que elas produzem o seu próprio alimento. Então, esses seres produtores, acima deles estão quem? Os animais herbívoros. Quem são os animais herbívoros? Os animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam dos vegetais, ou seja, girafas, gafanhotos, elefantes, dentre outros. Vamos uma suposição, tá? Vamos aqui uma situação hipotética, que esses vegetais, eles entrassem em extinção. Então, todos eles sumissem do mundo. Os animais que se alimentam desses vegetais acabariam, consequentemente, entrando em extinção também. E quem se alimentam dos herbívoros? Os carnívoros. Se esses herbívoros também entrassem em extinção, consequentemente, os carnívoros também. Vocês estão percebendo que ela tanto faz parte da cadeia alimentar, quanto ela é de extrema importância? Porque se nós tirarmos ela, vai desestruturar a cadeia alimentar. Se não tivermos plantas, consequentemente os herbívoros também deixarão de existir, consequentemente os carnívoros. Então, ela é de grande importância e tirando ela, desestrutura essa cadeia alimentar. Vamos falar agora um pouquinho sobre as partes das plantas. Primeiro, vamos falar sobre as raízes. As raízes, elas têm duas funções principais. A absorção, ela vai absorver no solo os nutrientes, porque no solo nós temos os nutrientes que são águas e sais minerais, que estão nesse solo que vai ser absorvido pelas raízes. Outra característica muito importante é a fixação, porque fenômenos ambientais podem e ocorrem no ambiente, como chuva, vento, terremoto, e a raiz, ela tem essa função de fixar e fazer com que essa planta ela não seja derrubada, ela não caia. Vamos aqui a alguns exemplos que tem no livro de vocês, certo? Nós temos ali 2 tipos de raízes. Temos as raízes escoras, que é a raiz do milho, ok? Essa raiz é uma raiz aérea, ela fica em cima do solo, ela fica acima do solo, certo? E ela serve como o próprio nome é bem sugestivo, para dar suporte a essa planta. Já a outra é uma raiz tuberosa. São as raízes que têm nutrientes que servem para diversos animais se alimentarem delas. Vamos agora falar um pouquinho sobre o caule. Uma das funções do caule é a condução. Condução de seiva bruta e seiva
orgânica. Nessa condução, vai passar água e sais minerais e a seiva elaborada, que serve também para o suporte, tanto que o caule, ele liga as raízes às folhas. Vamos aqui ver exemplos de caules. Nós temos caules que podem ser mais grossos, como é o caso do tronco, mais robusto, como também podemos ter caules mais finos e maleáveis, como a haste ali. Temos as folhas. As folhas, ela tem função principal de proteção, porque nas folhas temos uma película e essa película, ela faz com que a folha não perda água para o ambiente, ela evita que perda excessivamente essa água para o ambiente. Outra característica é a fotossíntese, porque no processo de fotossíntese, a folha é um órgão fundamental, na verdade, o principal órgão que vai realizar essas trocas gasosas. E temos ali dois exemplos de folhas. Temos as folhas simples, que normalmente é o que nós mais encontramos no ambiente. Temos elas em formato de coração, mais arredondada, e temos uma folha modificada, que vocês conhecem, acredito, que é a planta carnívora. Nessa planta carnívora, muitas pessoas falam em relação à questão que elas comem animais, alguns insetos, pequenos insetos. Não só insetos, como pequenos vertebrados. Por que essa planta ela tem essa modificação? Simplesmente porque o ambiente que ela vive é um ambiente onde o solo é pobre em nutrientes. Ou seja, para que essa planta ela tenha uma dieta completa, ela precisa se alimentar de animais para tirar esses nutrientes dos animais. Bom, na nutrição, a absorção ocorre nas raízes, como podemos ver aqui nessa imagem. Lá nós vamos ter água e sais minerais que serão absorvidos por essa raiz para levar para toda a planta. Na condução, nós temos os vasos condutores, que seriam quem? O xilema. Na imagem, nós estamos vendo aquela setinha em azul, que significa que tem o solo repleto de água. Nessa água, nós temos juntamente os sais minerais. Então, as raízes, elas absorvem essa água e os sais minerais e levam para toda a planta pelo vaso condutor chamado de xilema. Esse vaso condutor, vamos aqui fazer uma analogia. No corpo humano, nós temos as veias e artérias, que levam o sangue para o nosso corpo, certo? Nas plantas, nós temos vasos condutores, que levam não sangue, tá? Levam outras substâncias. No caso do xilema, que é esse vaso condutor aqui em azul, ele vai levar água e os sais minerais da raiz, passando pelo caule, chegando às folhas. O xilema, ele é um vaso condutor que ele tem um sentido contrário. Ele leva das folhas, caule até as raízes. Temos o estômato. O estômato é essa estrutura que vai ser de grande importância na fotossíntese e eles estão localizados nas folhas dessas plantas. No processo de fotossíntese. Vamos aqui primeiro para a gente saber o que o nome fotossíntese quer dizer. Foto quer dizer luz, síntese quer dizer produção. Então, fotossíntese quer dizer produção de luz, produção de energia para essa planta. Certo? Bom, como a gente já tinha falado, no solo nós temos água e sais minerais que as raízes elas vão absorver. Então, as raízes absorvem essa substância e vai passar pelo caule chegando às folhas. Vai circular por toda a planta. Na folha, nós temos a absorção de dióxido de carbono, como também a energia solar, que vai vir no sentido contrário, da folha, caule, até a raiz, pelo vaso condutor chamado de floema. Bom, nós temos aqui os produtos, né? E temos os reagentes. Quais seriam os reagentes? A água e o gás carbônico, a água que está aqui no solo e o gás carbônico que está no ambiente que vai ser absorvido pelas folhas, são os reagentes. No processo que tenha luz, vai produzir o quê? Gás oxigênio e os açúcares. Como eu tinha falado no início da nossa aula, a planta ela só precisa dos açúcares. Elas não precisam nesse processo do gás oxigênio. Então, ela absorve, ela continua com esse açúcar, ela permanece, na verdade, com esse açúcar
e ela libera o oxigênio. E isso é de grande importância porque nós, como os outros animais também, respiramos e precisamos do oxigênio. Vamos agora para a classificação dos vegetais. Temos as briófitas. As briófitas são plantas de pequeno porte. Elas normalmente vivem em ambientes úmidos, especificamente por causa do seu tamanho. A outra característica é que ela não possui caule, raiz ou folhas verdadeiras. Elas têm uma outra denominação, chamados de rizóides, cauloides e filóides. São apenas denominações diferenciadas. Outra característica fundamental é que nas briófitas não temos vasos condutores, ou seja, aqueles caninhos que temos dentro da planta que leva esse nutriente não é possível nas briófitas. Como ocorre então esse processo? Célula a célula, ou seja, como essa planta ela é muito pequena, o porte dela é em centímetros, o alimento passa pelas raízes, chegando de célula a célula. E isso não é vantajoso para plantas de grande porte. E como nós sabemos, na natureza, os animais, as plantas, no geral, elas tentam ter menor gasto de energia. Então, por isso que as briófitas ela têm um tamanho reduzido. Isso impossibilita que ela tenha um tamanho maior. Falando agora nas pteridófitas, são as conhecidas como samambaias. Acredito que vocês já tenham visto elas. As samambaias, elas têm um porte maior. Por quê? Porque elas têm vasos condutores. Esses vasos condutores possibilitam que as plantas tenham um tamanho maior. Elas possam habitar ambientes diferentes, já que as briófitas, elas ficavam muito restritas a ambientes úmidos, especificamente porque não tem vasos condutores. Já as pteridófitas possuem, elas podem viver em outros lugares. Outra característica também é que nas pteridófitas não possuem sementes, flores ou frutos. Gimnospermas. Vamos aqui saber o significado da palavra gimnosperma. Gimno quer dizer nu, esperma quer dizer semente. Então, o que quer dizer gimnosperma? Quer dizer semente nua. Então, é uma planta que tem uma semente nua, não tem nada que recobra essa semente. Então, elas possuem vasos condutores e, como o próprio nome diz, elas possuem sim sementes. Mas elas não possuem frutas ou flores. Elas não possuem, tá? Angiospermas. Anjo quer dizer bolsa, esperma, como vocês já sabem, quer dizer semente. Então, a semente que tem bolsa, então a semente que é recoberta por algum nutriente. Vocês podem perceber nessa imagem que essa é a mais conhecida de todo mundo. Podemos dar um exemplo de mangueiras, laranjeiras, dentre outras. Então, essa também tem vasos condutores, tem sementes, flores e frutos. Essa é a planta que tem mais características e tem mais órgãos. Vamos aqui numa classificação breve. Nas nossas aulas presenciais, nós vimos algumas vezes um cladograma. Então, acho que não é novo para vocês. Se vocês lembrarem, nós já vimos um cladograma, que é isso aqui, tá, pessoal? No início, nós temos as algas verdes, que acreditam os cientistas que elas deram início a todas as plantas seguintes. As briófitas são as plantas avasculares. Mas o que é avascular? Como vocês sabem, na biologia, o A sempre quer dizer negação. Então, se eu tenho avascular, quer dizer que não tem vasos. Ou seja, vascular quer dizer vaso, o ar quer dizer não. Então, quer dizer não tem vasos. As briófitas são as únicas plantas que são avasculares. São as únicas que não têm vaso condutor. Ela passa o nutriente de célula a célula. E só frisando, foi por isso que elas não conseguiram ter uma dimensão maior, um tamanho maior. Posteriormente, ao longo do tempo, com a evolução, tivemos o que? Os vasos condutores. Esses vasos condutores são quem? Xilema e floema. Posteriormente vieram as pteridófitas, que são as samambaias, dentre outras. Seguindo, nós tivemos a semente, que temos nas gimnospermas,
Simplesmente os frutos e a flor nós só temos nas gimnospermas. Bom, por hoje nossa aula acaba aqui, tá, pessoal? Lembrando que nossa atividade vai na página 52 e 53. Qualquer dúvida, vocês anotem e no plantão de dúvida a gente tira toda e qualquer dúvida, tá certo? Bons estudos, até breve.